Muito boa noite a todos os que estão nos acompanhando. É uma alegria estar neste evento, celebrar 9 anos de Brasil Paralelo. E eu já quero saber se você está desde o início, se chegou na metade, está chegando agora, o quanto você acompanhou desse evento. Lembre-se de compartilhar, porque agora nós vamos conversar sobre algo bem sério. Meu nome é Victor Lúcio e eu tenho o dever de conduzir um papo com vocês aqui sobre um inimigo da liberdade humana, um inimigo da consciência, posso dizer, um inimigo da alma. Talvez você tenha problemas com isso, talvez você conheça alguém que tenha problemas com isso. Estou falando do problema de vícios. E é não à toa que Brasil Paralelo, no seu dever de guardar a cultura, também vai produzir um documentário para falar sobre vícios, sobre compulsões humanas. Será o nosso documentário O Prazer de Perder. E sim, você está descobrindo em primeira mão que esse documentário vem aí e a gente espera que ele faça muito bem a todos. E para a gente já ter um gostinho do que é falar sobre isso, eu recebo com muita alegria, com muita satisfação, Bruno Lamolha, já figurinha da casa, tem mais de 3 cursos no nosso núcleo de formação da Brasil Paralelo, médico, professor, psicoterapeuta. Bruno, muito bem-vindo, bom retorno. Opa, obrigado, é um prazer estar aqui. Queria dar, antes de mais nada, os parabéns. Realmente estou vendo como que a Brasil Paralelo cresceu nesse meio tempo. Cheguei aqui, era só mato. Você pode ver isso mesmo. Eu vi a Brasil Paralelo praticamente quase quebrar 2 vezes. Das primeiras gravações naquele estúdio pequeno lá, para esse estúdio aqui agora. Exatamente. Então, realmente eu fiquei, olha, estou aqui estupefato com tudo isso aqui que eu estou vendo. Uma maravilha, uma grande estrutura. Obrigado por ter aceito o convite. As pessoas, e realmente, a gente vê a importância da Brasil Paralelo para a história do Brasil, né? Então, eu estou aqui, é uma honra estar com vocês aqui. Obrigado. E para completar o papo, Lucas Scudeler, teólogo, filósofo, psicanalista, um especialista que estuda o comportamento humano e vínculos afetivos. Muito obrigado pela sua presença também, Lucas. Victor Lúcio, obrigado. É uma honra estar aqui também. Eu sou fã da Brasil Paralelo, sou assinante vitalício, já falei isso para vocês várias vezes, já rodei dezenas, talvez centenas de horas nos documentários, no núcleo de formação também fiz vários lá. Há muitos anos atrás, eu conheci até a Escola Austríaca de Economia por causa da Brasil Paralelo e depois acabei... Essa é uma área que eu sou viciado e li a literatura inteira da Escola Austríaca de Economia por causa da Brasil Paralelo. Que boa notícia. Li Mises, li Baumbach, li Hayek, toda a literatura algumas vezes por causa da Brasil Paralelo. Então eu agradeço demais, porque a minha visão de ciência econômica política foi totalmente influenciada por vocês. E olha, tem muito mais que a gente quer produzir, tem muito mais por vir. Que bom que você é vitalício, porque assim você não vai perder nada. Se você também não quiser perder tudo que a Brasil Paralelo já produziu e ainda vai produzir, temos várias modalidades de plano para você assinar, que são planos pensados para você estar junto com a missão da Brasil Paralelo para sempre. Então acesse o QR Code, os links que estão na descrição do vídeo, o nosso site, as nossas redes sociais, enfim, os ambientes da Brasil Paralelo estão preparados para te receber. Torne-se membro vitalício para não perder nada do que a Brasil Paralelo produz. Bem, temos o dever de falar sobre vícios. Esse inimigo pode estar dentro da nossa casa e, infelizmente, tem se tornado um inimigo, às vezes, invisível. Muitas pessoas não percebem ou que já estão viciadas, ou que o vício já chegou no próprio lar com algum parente, com algum familiar. E eu queria começar perguntando, quando é que o prazer se torna vício? As pessoas não começam se viciando, eu imagino, em algo que seja repulsivo. Normalmente as coisas começam trazendo algum tipo de prazer. Quando é que o prazer se torna vício? Exatamente. A maioria vai começar pelo prazer, mas não é uma regra. Tem como, por exemplo, eu tive um paciente uma vez, atendi um rapaz que era pedreiro, né, ou seja, estava ali na luta financeira, e ele, para ter produtividade, ele viciou em droga, cocaína no caso, para poder trabalhar mais. Então acabou acontecendo uma dependência química, mas que no geral não é assim. No geral começa com prazer insidioso. Realmente a gente vai procurar e tem o que mais tem hoje são fontes de prazer, né? Então parece que foi tudo feito, tudo moldado para fazer com que a pessoa tenha o prazer e se prenda nele, né? Então fica naquele ciclo. Agora, para você conseguir entender que aquilo deixou de ser um mero prazer
para se tornar um vício é quando você tem alguns tipos de mensuração. Então, por exemplo, se você gasta muito tempo, muito mais tempo do que você gostaria, se você começa a ter prejuízos funcionais na sua vida, você não está mais honrando seus compromissos, se você já tem prejuízos nos relacionamentos, você conseguiu agora mudar até o teu humor, os teus afetos, os teus relacionamentos no geral, amizade, trabalho, então aí você começa a ver que tem alguma coisa que vai um pouco além do prazer. Né? Você está gastando muito tempo, energia, seu humor não está legal, então, peraí. Se tornou uma disfunção, mesmo que mínima, ela já deixou de ser um prazer ou de um lazer, um entretenimento e virou um vício. Eu concordo plenamente com essa visão. Eu ainda quero deixar mais claro para a pessoa como é que ela vai perceber no dia a dia dela essa disfunção. Né? Como é que ela vai olhar para a vida dela e ver, ó, agora ficou disfuncional. A maioria das pessoas elas acham que é quando tem uma crise aguda. E aí uma pessoa externa, um agente externo, viu, seja uma traição, seja uma overdose, seja uma grande perda financeira, e você não tem como justificar aquele tipo de comportamento, aquele tipo de resultado para alguém no seu entorno íntimo. A maioria das pessoas vai falar, nesse ponto virou um vício, mas o vício ele já começou no momento que você teve uma leve disfunção. Na hora que você rompeu com o seu ciclo circadiano, acordou mais tarde, dormiu menos, mudou o seu humor, perdeu o apetite ou aumentou seu apetite, essas micro coisas que acontecem na nossa rotina, que já são disfunções, já caracteriza tecnicamente a mudança de prazer para vício. Exatamente. Então, você vai ter vários indicativos, um deles é realmente o que o Lucas falou, é a saúde. Você começa a ter microdanos na sua saúde. Né? Então, você falou de função, de trabalho, mas não pode esquecer, por exemplo, realmente do seu próprio corpo, que começa a dar certos indícios. Mas eu gosto muito de ouvir, principalmente em consultório, os cônjuges, quem está vivendo, quem convive com essa pessoa, amigos, é muito bom você ouvir, peraí, olha, essa pessoa mudou o comportamento, mudou personalidade, né? Tá diferente, realmente não está conseguindo também honrar com seus compromissos. Quando um cônjuge, uma pessoa que está próxima já nota, já está num nível grave, na minha visão. É porque o índice de intensidade já está muito alto, a pessoa não está nem conseguindo ocultar mais. É interessante de reforçar. Exato. Se a própria pessoa que é viciada notou, é grave já. Se uma pessoa que convive com ela notou, significa que ela não conseguiu criar um personagem na rotina para ocultar. Ela não conseguiu fazer ocultação mais. Porque a pessoa que cede à malícia da tentação do vício, a primeira coisa que ela faz é, além de gastar energia com o vício, ela gasta energia com a ocultação do vício. E essa energia de gasto, de ocultação, uma energia luciférica de mentira, faz com que ela pare de reconhecer e identificar que aquilo é um vício. Quando a gente percebe alguém na rotina da pessoa, no círculo íntimo, que identifica, o vício já está muito grande. Ponto importante, principalmente para os pais, acredito, são os primeiros observadores dos filhos. Então, pode demorar mais para o filho notar e vai ser da competência do pai ou da mãe observar, opa, tem uma disfunção aqui. Como é que a gente pode ajudar os pais a perceberem? Você tem que fazer checagens dos ciclos de função, de resultado. Então, tá acordando na mesma hora? Tá dormindo? Tá cumprindo com seus deveres? Tá jantando, almoçando com os pais dentro de casa? Também vai ter variações. Tá tirando as notas necessárias na escola? Tá desenvolvendo conversas fluídas? Os assuntos, eles são de livre e espontânea troca dentro de casa? Se qualquer tipo desses fluxos naturais e normais dentro de um círculo íntimo é rompido, isso já é um indicativo de uma microlesão, de uma microdisfunção. Então o pai que está alerta e vigilante, ele vai perceber isso logo. Só que hoje você tem adultos também que delegam e terceirizam a criação dos filhos para outros. Aí você vai só perceber quando tem essa ruptura gigantesca. Perfeito. Que é um grande dano. Mas se você estiver vigilante, se você estiver presente com a pessoa que você ama, você vai perceber essas microlesões na dinâmica relacional. Seja na hora de acordar, seja se tem disposição para comer junto à mesa, se cumpre com seus deveres, independente de quais vínculos de deveres sejam, se gosta ou se não gosta, porque dever é isso. Eu cumpro porque eu preciso cumprir, não é porque eu gosto. Qualquer tipo de disfunção, de não conseguir honrar com a sua rotina, de uma maneira excelente, já é um indicativo de, opa, tem uma bandeira vermelha aqui tem fumaça.
Clinicamente, eu observo dessa maneira. Não sei como é que você vê, Bruno. Não, exatamente. Contanto que não seja o contrário, que, por exemplo, o problema da pessoa, o vício da pessoa, seja que não acontece com tanta frequência assim, mas seja a própria produtividade, né? Ou seja, você pega um tipo do Michael Jackson, né? Olha, o pai dele falava o seguinte: você vai trabalhar, não vai ter infância, você não vai ter descanso, você não vai ter nada. Então, no caso aí, tipo, olha, não está honrando aqui com os compromissos, realmente vai ser complicado de falar sobre isso. Mas todo o resto é exatamente, a gente primeiro, na psiquiatria, na clínica, você vai olhar para a disfunção. Você tinha uma função que você estava fazendo, no caso de uma criança, é a escola, são as atividades dela, como é que ela anda com o nicho social dela, como é que ela está lidando com os amiguinhos, para você olhar realmente no padrão de comportamento, né? O vício, ele, no final das contas, é um padrão. A compulsão ela é diferente, um pouco diferente, pode ser padronizada ou não. Mas o vício é um padrão lesivo, um padrão que te afasta de quem você realmente é e das suas potências, no caso, né? Entre os adultos, vocês estão notando que tipo de vício ser mais recorrente? O que as pessoas procuram mais ajuda? Pornografia, primeira coisa. O vício em bet, em apostas esportivas, o vício em drogas, que existe desde que a humanidade existe também. Então a gente sempre cai nos vícios dos pecados capitais, basicamente. Então a alma humana é igual, ela tem a mesma constituição desde sempre. A diferença na Idade Moderna é a facilidade com que você consegue saciar essas pulsões inatas da alma humana, do lado sombrio da alma humana. Né? E até um ponto que eu faria até para o vício na produtividade, que na análise, quando a gente fala da psicologia profunda, o vício na produtividade ou na superfunção, ele não é tão ruim porque a gente chama de sublimação, que é quando você elevou aquele grande vício, aquela compulsão, para algo que serve à humanidade de uma maneira. Tem até o caso clássico do Freud, onde ele fala assim, que o psicopata que se transformou no melhor cirurgião da Áustria, matar, né? Porque ele tinha vontade de matar, de ver sangue, de abrir corpos, e ele sublimou aquilo numa disciplina para conseguir se transformar num cirurgião. Ele adotou um código de ética, apesar de ter aquele código psicopático que ele poderia ter cedido também. Então eu acho que isso não é algo tão grave. O Michael Jackson depois tem várias outras disfunções, um Michael Jordan também, né? Um Elon Musk, pessoas de superfunção. Mas o que a gente quer é observar principalmente esses vícios que fazem a gente perder a função. Porque às vezes você pode ser resgatado numa superfunção pelo propósito. Né? Uma pessoa que gera muito valor, ela cria vínculos de comprometimento e de honra maior do que quem não faz. Perder a função, a gente está falando de alguém que não dá conta mais de cumprir o seu dever, porque está cega pelo vício, ou é outra coisa? Afetivamente, para falar bem simples, é uma pessoa que começa a tomar mais do que dá. Simples assim. Uma pessoa disfuncional é uma pessoa que vira um ser humano parasita, basicamente. Ela precisa de mais energia dos seus ambientes do que entrega. Isso é disfunção na essência da palavra, no espírito da palavra. Tá? Uma pessoa madura, uma pessoa adulta, é uma pessoa que gera muito mais valor, que amadurece o seu ambiente e toma muito menos recursos dos ambientes a que convive. Perfeito. Faz sentido? Faz sentido. Quem tiver com dúvidas também pode ir comentando no nosso chat aí. Muito bem. A gente está numa cultura bem imediatista. Né? As respostas estão muito rápidas. Tudo vem em segundos. Os Reels, então, né, a gente sabe que se no primeiro segundo não me chamar a atenção, eu não vou parar o meu dedo e vou para o próximo. Todas as imagens são rápidas, tudo é brilhante, tudo é rápido, tudo é velocidade 2, enfim. Temos características na nossa geração de velocidade, de resposta imediata. Isso tem que tipo de relação com comportamento que pode se desenvolver e se tornar um vício? Perfeito. Bom, o sistema dopaminérgico, quanto mais forte for o estímulo e mais rápido for, mais ele se sensibiliza, vai te dar descarga dopaminérgica e vai perder essa sensibilidade. E aí você vai ter que estar fazendo novos estímulos. Vamos precisar contar para as pessoas o que é descarga dopaminérgica. Daqui a pouco a gente vê isso. Vamos dar é bom, vai ser bom. Sim. Um passinho atrás. Você que tem dificuldade com as explicações um pouquinho mais técnicas, é bem simples de entender. Presta atenção junto com a gente, que isso vai ajudar a abrir caminho para entender uma série de comportamentos humanos, né? Então, a gente fala sobre a descarga de dopamina e depois volta para isso da velocidade com o vício. Certo.
Não, dopamina é um jeito do teu cérebro dizer que eu gosto daquilo. Basicamente é isso, é simples assim. Você tem realmente uma área feita para isso, né? Você tem uma área do sistema límbico, que é uma área que chama de centro do prazer, né? Que vai receber os estímulos, vai dar uma descarga, vai te dar o potencial de ação, você vai buscar alguma coisa que você gosta e vai levar isso para a memória, para o sistema límbico. Não necessariamente é mal. Não necessariamente é mal. Qualquer coisa boa, como beber água quando você está com sede, pode te dar um prazer. Só que cada substância, ou cada item, cada ato que você faça vai te dar diferentes reações. E para algumas pessoas, o sistema delas vai ser ainda mais sensível do que a de outras, levando a uma maior potência de vício, né? Então, o cérebro simplesmente vai dizer, olha só, eu gosto muito disso. Ele dá uma pulsão de dopamina. A dopamina serve para dezenas de coisas no cérebro humano. Cada área do cérebro vai ter uma função diferente. Então, não dá para dizer só que é prazer. Não é. O próprio sistema do desejo funciona muito através da dopamina. O que é muito interessante, tem um experimento que fizeram, que você falou de Hills, né? O Hills ele foi baseado no slot, né, que é naquelas máquinas de cassino. E o slot foi baseado num experimento que foi feito com um pombo ou rato, agora não lembro, em que existia uma alavanca em que quando ele apertava, o bichinho apertava, saía comida, mas nem sempre saía. E essa tensão psíquica fazia com que o rato ou o pombo ficassem viciados naquela alavanca. Primeiro ele aprendeu que se ele apertasse, vinha comida. Às vezes vinha ou não. Vinha comida. Aquela tensão era o que gerava o vício. Então isso tem tudo a ver com o nosso sistema de recompensas, né? A expectativa de acontecer alguma coisa pode gerar também essa dopamina. E essa dopamina, como gera prazer, faz com que aquela pessoa se mantenha num eterno ciclo que ele se retroalimenta, né? Ele se retroalimenta. Ou seja, se ele está perdendo sensibilidade, você vai buscar estímulos mais fortes, cada vez maiores e mais duradouros, até que você vai perder esse vínculo todo, você vai perder esses estímulos, não vai chegar um momento que não vai ter mais saciedade e você começa a ter quedas, e essas quedas são cada vez piores, né? Que aí é o grande problema, né? Porque se você cria hábitos que soltam dopamina, são extremamente motivadores, só que eles tomam mais energia do ambiente do que geram, eles se tornam um ciclo insustentável. Aí eu vou precisar de um estímulo maior, eu vou ter uma descarga dopaminérgica maior, mais motivação, vou ter meu cérebro acende por prazer, e depois eu tenho uma ressaca, que é basicamente a ressaca moral, que vem acompanhada de culpa, que vem acompanhada de vergonha, de arrependimento, quando existe esse processo de quebra. Mas muitas vezes, aí o que eu faço? Para sair dessas emoções, esses afetos desagradáveis, eu simplesmente busco uma nova motivação e um novo estímulo para tapar aquilo. Então eu fico cavando um buraco dentro de mim e depois tentando tapar ele de novo ao mesmo tempo que eu estou cavando. Ao mesmo tempo que eu cavo, eu tento tapar. Então entra num comportamento autodestrutivo. Então, por que o vício tem essa conotação, de certa maneira, pejorativa? Porque ele não se sustenta eternamente, como a virtude, que é o antídoto do vício. Porque a virtude, ela é autossustentável. Quanto mais eu pratico, mais ela se reforça, e mais forte ela fica, e mais saudável, mais pleno o indivíduo se torna. O vício é o contrário, é uma espiral de autodestruição que tem um momento para acabar. Se a pessoa continuar naquele caminho, é certeza de abismo e de ruína. Olha, quero ouvir vocês contarem, para toda a nossa audiência também, qual é a relação hoje entre o mundo online, o mundo virtual e o vício. A gente está vendo que a velocidade tem um impacto, porque a gente está ali em busca e tudo mais. Só que o mundo online ele trouxe uma novidade, né? Eu não preciso sair para um beco escuro, comprar uma determinada droga com alguém, etc. Eu não tenho que marcar um encontro para ir a um lugar perigoso. Enfim, qualquer pessoa que tem acesso à internet consegue ter uma gama bem grande de possibilidades de se viciar. Como é que a gente se blinda contra isso? Como é que a gente entende e se blinda? Bom, a gente está realmente numa cultura do imediatismo, como a gente estava falando antes, e realmente quanto mais imediato for o prazer, teoricamente menor é a validade dele, o valor desse prazer. Então, a rede social, ela realmente, não é nem rede social, o celular em si, ele é uma excelente máquina, excelente ferramenta. Eu agradeço de não ter que ir no banco, imagina, resolver problema de burocracia, isso não tem preço, né? Porém, realmente, vai ter outro lado
do celular e da rede social, em que você sai muito de uma realidade que, tal como a gente conhece, né, da vivência, que envolve esforços. Os bons e verdadeiros prazeres, eles precisam de esforço. Eles precisam de que você coloque energia, de fato, para chegar na recompensa. E a partir do momento que você tem absolutamente tudo de imediato na sua mão, definitivamente esse prazer ele é um prazer que vai ser rápido, fácil, barato e que, de fato, não vai ter o mesmo valor, né, do que na vida real, que você vai ter que treinar, vai ter que aprender uma habilidade, você vai ter que sofrer de uma certa forma para conseguir chegar nisso. Então, o celular ele realmente tem todas as vantagens, tem muitas vantagens, porém, ele vai ter um custo grande para quem está, e é um dos maiores vícios mesmo, de fato. Sem dúvida. O celular hoje, acho que diria que é o vício número 1, eu sou um pouco vítima disso também, eu não tenho como fugir, né? Eu acho que até por causa do trabalho não tem jeito, não tive como fugir totalmente, mas eu vejo que também isso permite um outro mundo, tal como o Lucas estava falando aqui, que é o vício da pornografia. E isso, para pensar, né, o estímulo gigantesco na mão de uma criança, talvez um adolescente, de ver mulheres nuas a qualquer momento, né? O quanto que isso vai ter um impacto no cérebro desse cara. E, ao mesmo tempo, você tem o equivalente feminino, que é a busca de atenção, que é uma coisa também que nunca existiu, né, dessa forma. Nunca houve, da maneira que está sendo, que está ocorrendo, não deixa de ser um equivalente, e que isso vai fazer com que o sistema dopaminérgico ou o sistema de recompensa daquela pessoa esteja dessensibilizado. Em outras palavras, anedonia e apatia. A chance de você ter grandes estímulos rápidos dessa forma vai acabar fazendo com que você não consiga mais sentir prazer na tua vida. E é diferente no cérebro o efeito de algo que é virtual para algo que é substância física, como o álcool, uma droga, como uma cocaína, enfim, e uma coisa como apostas, bets. No cérebro, como que funciona? O doutor pode explicar isso melhor do que eu, mas o que eu posso dizer é o seguinte: toda experiência ela tem um fator psicológico e ela tem um fator biológico. Até certo ponto, a nossa mente, a nossa neurofisiologia consegue simular a cadeia hormonal de neurotransmissores para saciar a necessidade que aquela experiência está estimulando. Obviamente que a gente tem agravantes e grandes estimuladores que, se você coloca uma toxina, ela vai aumentar em muito aquela experiência. Como sempre, toda toxina, toda droga aumentou em muito a experiência biológica que o corpo está se colocando. Só que, como eu observo sempre do ponto de vista da psicologia, eu vejo que quando a gente tem uma blindagem mental, você consegue proteger o corpo mais. Por mais que você pode pegar uma pessoa extremamente saudável, com uma constituição, com uma genética extremamente favorável, se a mente dele é fraca, ele se destrói tão rápido quanto o que não tem a constituição e a genética favorável. Em contraponto, quando você pega uma pessoa que tem uma mente treinada, e quando você pega uma pessoa que tem uma mente fraca, a diferença é dia e noite do que a pessoa que tem o corpo forte e o outro que tem o corpo fraco. Ou seja, a mente, a fortaleza da mente é muito mais potente do que a fortaleza do corpo. Então, isso, na minha visão metafísica, até como filósofo, significa que a mente está numa grandeza de existência diferente da do corpo. É inevitável perguntar como é que se fortalece a mente. Diante de uma resposta dessa, como é que se fortalece a mente? São Tomás de Aquino, as 4 grandes virtudes cardeais. A gente vai ter que trabalhar a fortitude, que deveria ser trabalhada na infância. A gente vai ter que trabalhar temperança, a gente vai ter que trabalhar prudência, a gente vai ter que trabalhar justiça. Sem essas 4 virtudes cardeais, não se torna adulto. As pessoas acham que ela fez 18 anos, ela é adulta, porque agora ela pode dirigir o carro, com 16 anos ela pode votar. A pessoa adulta é a pessoa que governa as suas emoções, e quando você governa as suas emoções, abre-se um espaço mental de tomada de decisão. Enquanto você não governa as suas emoções tomam espaço mental. Então é impossível tomar decisões conscientes se você não tem governo afetivo emocional. Como que você faz para fazer governo das emoções? Precisa ter as grandes 4 virtudes cardeais. Sem elas, é impossível, porque o que é a temperança? O tempero das emoções, né? Eu consigo temperar. O que é conseguir temperar? Eu consigo colocar a quantidade de sal certo para realçar o sabor. Eu consigo colocar a quantidade de pimenta certa para realçar o sabor. Eu não posso virar o jarro de sal. Eu não posso virar o jarro de pimenta. Eu não posso pegar o arroz com feijão e jogar açúcar. Pô, mas joguei tempero. Jogou tempero errado na dose errada, estragou a experiência. Então, a grande questão da temperança é dosagem, que é, de acordo com Aristóteles, a justa medida entre ausência e excesso.
A justa medida é temperança. A justa medida é fortaleza. A justa medida é justiça. A justa medida é prudência. Quando você tem a justa medida nesses 4 grandes paradigmas dessas virtudes, eu tenho governo emocional. Governo emocional abre espaço mental para que eu tome decisões racionais. Perfeito. A virtude da razão só nasce na segunda etapa, quando eu tenho as virtudes mais elevadas. Se eu não tenho as 4 virtudes cardeais, eu não tenho razão. Isso significa que eu não sou racional ainda. Se eu não sou racional ainda, eu não sou adulto. Doutor, alguém que está nos assistindo, olhou para dentro, ou olhou para a realidade de casa e pensou assim, existe problema de vício aqui, ou comigo ou perto de mim. Primeiro passo, como é que vai começar a combater? Bom, perfeito. Bom, ele resumiu aqui o elemento central, né, para você tratar um vício vai ser a virtude. Tá? Mas acho que é importante frisar aqui, muita gente fala assim, eu vou ser virtuoso, e aí o outro fala, não, mas olha só, o sujeitinho ali quer ser virtuoso e parece um falso moralista. Não entra nessa, a virtude é de fato o caminho de cura, de antídoto para o vício. Eu sei que muita gente enfrenta problema na força de vontade, que desaparece quando vem aquele desejo, sim, né? Sim. Onde é que fica a força de vontade nisso? Pois já foi classificado, né? O vício, não se usa mais essa palavra na psiquiatria, não se usa vício. Você tem dependência química, dos transtornos sobre substâncias, mas você tem as compulsões do toque, da compulsão alimentar, mas você não tem a palavra vício no DSM, por exemplo. Então, o que acontece? Você está diante do vício, que seria um defeito, ele pode ser classificado como absolutamente qualquer defeito que possa acontecer, com aquela pessoa. E a virtude vai ser o primeiro passo. Agora, eu coloquei isso de 5 maneiras, né, de 5 passos diferentes. O primeiro é você, igual no AA, no Alcoólicos Anônimos, né, você fala, olha, meu nome é tal e eu sou alcoólatra. Então você reconhece e identifica. Esse é o primeiro passo. No segundo passo, você vai dizer assim, olha, você reconhecer a área. Quais são os danos que esse vício está causando e como é que seria a minha vida sem eles? Então, o lado positivo dessa história. O terceiro passo, a meu ver, é uma batalha. É igual uma guerra. Eu vou entrar em guerra. Como é que é uma guerra? Eu quero saber quanto eu tenho de munição, quanto é que o meu inimigo tem de munição, qual vai ser o território, quem vão ser meus aliados. Ou seja, você vai buscar terapeuta, você vai buscar psicólogo, psiquiatra, você vai buscar amigos, você vai sair fora. Não vai lutar sozinho. Os inimigos você vai embora. Né? Ou seja, é uma estratégia de guerra. Depois disso, é a repetição, que eu acho que é uma coisa que pouco se fala. Você entendeu que essa é a guerra da tua vida? Perfeito. Então agora você tem que repetir todos os dias, durante um bom tempo. E no final, você já ganhou tantas guerras, você já também perdeu várias, com certeza. Então você começa a sedimentar, ou seja, depois de tanta guerra, você passa a se tornar essa pessoa que você se propôs a ser. Então eu vejo dessa maneira, desses 5 passos aí. Perfeito. Eu quero mostrar para todo mundo que a gente está preparando, tá, sobre o prazer de perder. Quero que vocês vejam um pouquinho só e a gente volta para vocês contarem como vocês analisam o vício em bets. A gente dá só uma palhinha para o pessoal, tá bom? Vamos ver o VT do nosso vídeo, do nosso documentário, O Prazer de Perder. As pessoas estão endividadas em massa no nosso país. Nunca se viu algo parecido, famílias sendo destroçadas. A primeira aposta que você ganha, ela é maravilhosa. É uma sensação indescritível. Ilusão de uma recompensa muito grande e que vai mudar a vida delas. O que eu queria era jogar. Não quero ganhar. De mentira que eu quero ganhar. Se for físico, você não pode. Se for dentro do seu celular 24 horas por dia, 7 dias por semana, você pode. Coisas que só acontecem no nosso país, infelizmente. Casas de aposta levaram uma verdadeira tragédia social no Brasil. We tend to think that we're very different from other animals. We're not. Esse é o documentário O Prazer de Perder. E eu queria especialmente focar no tema das bets. É possível que a aposta online realmente se torne um vício e faça tanto estrago? Isso acho que não é nenhuma questão de dúvida mais, né? Você vê a massa de capital
investida em bets que são offshore, que às vezes nem caem na jurisdição brasileira, é um negócio absurdo. Tem gente deixando de fazer compra de supermercado para apostar lá no Tigrinho. Isso é bizarro. E aí você fala assim, cara, como é que isso acontece? Porque não é uma decisão racional. A pessoa não tem governo emocional, ela simplesmente cede àquela pulsão. E aí, quanto mais ela acostuma, não, eu vou só apostar R$10 hoje, amanhã eu vou apostar mais R$10 de novo. Hoje eu preciso recuperar os R$50 que eu joguei essa semana e perdi, aí ele perde 100. E isso vai virando uma bola de neve, só que a gente não está vendo a recompensa oculta que o jogo está dando. Que é esse rush, essa dopamina, quando ele sai do tédio da rotina dele. Com a chance hipotética de talvez eu mude minha vida no próximo jogo. E a gente sabe também que o ganhador é ganhador por uma fração de tempo minúscula. Os cassinos sabem disso. A única coisa que nos lugares onde você tem legislação robusta sobre isso, os cassinos sabem que você pode deixar o cara ganhar. Ele tem que ter matemática para ganhar. A única coisa que você precisa construir em volta é não deixar ele parar de jogar. Perfeito. Porque a matemática, uma hora, derruba ele. Ele não tem o caixa mais fundo do que a casa. Então, uma hora, a matemática do jogo, uma hora ele quebra e ele simplesmente vai ter que parar. A única coisa que quem governa o jogo precisa fazer é, você não pode parar de jogar. Se você vai num cassino, em qualquer lugar, você vai ver que você não tem janela em cassino. Você tem uma música hipnotizante. Os padrões de carpete são hipnóticos. Se você fica andando muito ali, você começa a ficar meio desnorteado. Você não sabe onde você está, que hora que você está do dia, aqueles barulhos ensurdecedores de máquina de cassino rodando. Sim. O que eles estão conseguindo fazer agora é uma experiência parcial dessas experiências de cassino, né? Mas eu tenho uma parte minha, cara, que é muito libertária, né? Eu acho que é uma linha tênue entre proibir e regulamentar. Eu não acho que tem que proibir. Mesmo porque Deus não proibiu o inferno. O inferno está ali. Mas ele falou, não vai. E colocou um monte de placas no caminho e colocou um salvador no meio do caminho falando assim, se você passar daqui, você perdeu o meu respaldo. Se até Deus teve essa postura de não proibir o inferno, como é que a gente vai simular esse comportamento de proibir algo como pais? Mais sobre isso, as pessoas vão descobrir no nosso documentário, Prazer de Perder. Eu não vi o documentário, hein? Pois é. Mas lá a gente vai se aprofundar em vários temas e você de casa vai entender como lidar, que armas ter melhor para lidar com isso ainda mais no mundo online. Lamolha, um encerramento para nós. Como é que você, em segundos mesmo, o nosso tempo aqui está acabando, mas como é que você ajudaria uma pessoa que está com um problema de bets? Olha, o primeiro ponto é isso aí. Procura ajuda, que a maioria não está procurando. Psicólogo, psiquiatra, estão ali para serem usados, consultados. É perigoso o assunto, né? Exatamente, é perigoso, não dá para, muitas vezes, na maioria das vezes você não vai fazer isso sozinho. 2, essa batalha jamais pode ser dada como uma batalha perdida. Isso aqui é a batalha da tua vida. Você vai ficar lá até você ganhar. Boa. E, como o Lucas falou aqui, virtude. De alguma forma você vai ter que aprender sobre virtude, vai ter que se formar nisso, e vai conseguir, assim, vencer a tua batalha. Essa é uma batalha para a vida e a Brasil Paralelo quer estar com você por toda a vida. A Brasil Paralelo tem um plano que é a BP para sempre, o nosso plano vitalício. Assine hoje, aproveite que você está online agora e feche, né, a missão junto com a Brasil Paralelo para sempre. Napoleão reagiu decretando o fechamento dos portos de toda a Europa ao comércio de produtos britânicos. Suas ordens foram imediatamente obedecidas por todos os países, com uma exceção, Portugal. Por esta razão, tropas francesas marcharam em direção à fronteira pronta para invadir o país e destronar o seu príncipe regente. E Dom João tinha duas alternativas amargas e excludentes. A primeira era ceder às pressões de Napoleão e a segunda, aceitar a oferta dos aliados ingleses. Portugal foi invadida por 50 mil soldados franceses e espanhóis que caçavam a corte, enquanto ela zarpava rumo ao Novo Mundo e os deixavam a ver navios. 48 horas depois de desembarcar no Rio de Janeiro, organizou seu novo gabinete e fundou o primeiro ministério. Foi no dia 13 de maio de 1817 que o filho de Dom João VI, descendente da Casa de Bragança, casou-se com a princesa austríaca. Em Portugal, alimentava-se a esperança de que terminava a guerra com Napoleão,
levando Dom João VI a finalmente tomar a decisão de voltar sozinho para Portugal, deixando seu filho como regente do Brasil. Ele diz: nós estamos vendo que o Brasil, as pessoas estão pegando em armas, estamos tendo problemas. Tanto José Bonifácio quanto Leopoldina desejavam a permanência de Pedro no Brasil. Ambos acreditavam que, se caso o príncipe voltasse para Lisboa, o país não seria capaz de resistir ao furor revolucionário. No dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro do Paço Imperial dirige-se a um público apreensivo para proclamar a sua permanência no país. Ele cria a ideia de estabelecer um império no Brasil, ou seja, como se fosse uma quebra. E o Brasil se tornou independente e não tinha uma ordenação jurídica, é claro. Se José Bonifácio redige pelo menos uns 200 documentos oficiais. O império era simplesmente, ele é um império, ele fica lá quieto, parado. O Dom Pedro faz o quê? Bota o exército, fecha a Constituinte e exila os Andradas. Acabou, agora não vai ter mais isso. A popularidade de Dom Pedro estava deteriorada. Os conflitos políticos que ele se envolvia e o seu caso extraconjugal com Domitila tivesse a sua reputação manchada. Dom João falece por causas misteriosas, restando a Pedro abdicar do trono em favor de sua filha mais velha. Pedro parte para a Europa, entregando sua carta de abdicação para que seja lida aos brasileiros. E na França ele começa a armar um plano para invadir Portugal e destronar o irmão. No mesmo ano em que assinou a rendição do irmão, a guerra cobraria o seu preço. Marcariam o fim da trajetória do homem que tornou o Brasil independente. Ele nunca encontraria paz, tranquilidade de alma se José Bonifácio negasse o último pedido que ele tinha, que era o de que ele fosse o tutor do Pedrinho, Pedro II. A nossa história monárquica é uma história rica. Rica. E não falo isso como uma espécie de ufanismo, que eu não digo que tenha sido a história perfeita. É rica porque nós conseguimos fabricar em profusão grandes homens. Grandes homens. Menino que nasce pobre, órfão de mãe. Ele torna o Brasil, naquele momento, participante ativo da grande cultura do Ocidente. E Carlos Gomes, com a sua arte de vanguarda, ele deixa o Brasil presente no alto legado da cultura. O Machado de Assis ele nasceu no final da década de 30 do século XIX no Rio de Janeiro. E o Machado tinha um agravante de ser um mulato em um país que passa muito por essa questão da cultura escrava. Também alguém que se torna órfão de mãe muito cedo. E ele, digamos, não teve nenhum tipo de instrução formal como a gente esperaria. O que acaba sendo interessante se a gente pensa que ele é o maior escritor brasileiro até hoje. Nabucco era um menino, uma criança, sentado na varanda de uma sangana, se depara, ainda menino, com um escravo clamando acolhimento. E Nabucco, quando enxerga o clamor daquele escravo, ele enxerga o clamor de um país. São figuras importantíssimas da história do Brasil, que são pouquíssimo exploradas, infelizmente, e por enquanto espero que isso mude, espero que a gente consiga fazer com que isso mude para as próximas gerações.
Agora o Brasil, uma nação independente e soberana, tinha um longo futuro pela frente. Dom Pedro I havia deixado o país para cumprir a missão de vencer o seu irmão na maior guerra civil da história de Portugal. Quando abdicou do trono, por força da lei brasileira, constituiu-se um governo temporário até que seu filho Pedro II atingisse a maioridade. Foi o período regencial. Pedro I, em seu último ato de amor pelo Brasil, deixou José Bonifácio como tutor de seu filho. Antes de sua morte, Pedro trocou cartas com o futuro sucessor de seu trono. Falava sobre amor à pátria e para seguir os conselhos daqueles que o educavam. Bonifácio estava em casa, depois de ter passado por uma série de questões com Dom Pedro I, enfim. E quando ele foi chamado, ele poderia dizer assim: não vou. Olha tudo que vocês fizeram. Bonifácio poderia ter personificado o país, mas ele percebeu que havia a demanda de educar Dom Pedro II. E por 2 anos ele o ensinou à sua maneira. Ele era um cara que preferia educar com o moleque correndo pra lá e pra cá, que não ensinava etiqueta. E ele queria ensinar botânica no meio das plantas. Ele queria ensinar zoologia com os animais, astronomia com observatórios. Ele queria ensinar as coisas apontando. Ele sabia muito, né? E ele ensinava pra criança, pro Dom Pedro isso. Só que foram 2 anos. Esses 2 anos, creio eu tenho pra mim, ele ensinou as bases do aprendizado de muitos idiomas. A gente sabe que José Bonifácio falava 11, Dom Pedro chegou a 16. Segundo, deixou no coração do Pedro um amor profundo pelo conhecimento, pelo saber. E um amor profundo pelo Brasil. Exatamente o que o Pedro I queria, lembram-se? Honra, patriotismo e saber. Tudo ia bem até que os inimigos de Bonifácio começaram a conspirar para retirá-lo do cargo. Num primeiro momento, alegaram que o menino estava virando um selvagem e que Bonifácio não estava apto para ser tutor do futuro imperador. A oposição de Bonifácio não recuava. Para tentar retirá-lo do cargo, acusaram-no de cometer atos inconstitucionais quando era ministro. José Bonifácio, ele sempre foi um político. Então, ele usa o cargo de tutor para fazer política no Rio de Janeiro, na corte. Só que como é que você transforma alguém em criminoso tão rápido? Não transforma, ele foi acusado. E um acusado, mesmo que as acusações não tivessem sido provadas, teria que ser retirado do cargo. E aí eles mandam lá o oficial de justiça para retirá-lo do cargo. Ele dá uns tapas no cara e manda embora, ele não sai. E aí depois eles mandam outro. Ele manda o cara embora com um chute na bunda. Eles têm que mandar um batalhão do exército para retirar o José Bonifácio da tutoria do Dom Pedro II. E aí quando ele sai, ele diz assim: eu só vou sair porque vocês estão assustando as crianças. Vocês estão errados e vão se arrepender. Naquele momento, então, ele perde toda a atuação pública dele. Só que em pouco tempo você vê uma figura pública, né? Parece que se habituou tanto a estar em guerra, né? Em coisas grandes. Tudo. Quando ele consegue se isolar numa casinha, ele tem aí um problema grave no estômago. E ele começa a ter dores e depois ele tem um problema que devia ser uma espécie de AVC. Eles chamavam de convulsão cerebral. E aí ele fica de cama. José Bonifácio, ele foi um pai. Ele tem essa questão esse peso do sábio, da pessoa mais idosa, mais experiente, mais vivida. Infelizmente, foram poucos os homens homens de saber. Alguns, claro. Por exemplo, José Bonifácio de Andrade Silva. José Bonifácio uma vez cunhou o termo: o brasileiro será o novo ateniense se não cair na tirania de Estado. Os homens que amaram o Brasil, um Bonifácio que renuncia o conforto para ser regente, mesmo passando por todos os problemas que ele passou em matéria de convívio político e pessoal. Então ele dizia: a liga de todas as raças aqui no Brasil, sobretudo as principais formadoras, a nativa, a africana e a luso-europeia, geraria uma nova raça que seria brasileira, né? Caracterizaria brasileiro. Então ele dizia: o brasileiro também surgirá desses casamentos. Então ele cria a ideia de mestiçagem.
Ele via essa grande possibilidade, esse grande potencial do Brasil, de ser uma grande potência influente. Com Bonifácio destituído do cargo, outros tutores assumiram o seu lugar. Pedro, ainda muito jovem, não poderia assumir o trono. Por votação, assume a regência um dos inimigos de Bonifácio, que o acusara de crimes, Diogo Feijó. Durante o período regencial, consolidaram-se as divisões políticas entre os dois partidos que protagonizaram as disputas ideológicas naquele período: o Partido Conservador e o Partido Liberal. Objeto de divergência entre conservadores e liberais era muito pouco. Os liberais acreditavam que, para garantir a liberdade, o poder não poderia estar concentrado na figura do imperador, e sim nos estados. Já os conservadores entendiam que, naquele momento, para garantir a liberdade dos estados, o poder deveria estar na figura do imperador. Quer dizer, no fundo, os conservadores defendiam a centralização do poder, que era vista pelos liberais como um ataque às liberdades, como uma defesa das liberdades locais que eram colocadas em causa pelas oligarquias locais. O que acontece no Rio Grande do Sul que faz com que eles decidam quebrar? Bom, primeiro tem os liberais no poder. Os liberais no poder aumentam o poder das assembleias provinciais. As assembleias provinciais fortes demais resolvem, não quero mais saber desse império. Primeiro motivo. Aí depois que a gente vai pensar no imposto sobre o charque. Uma falta de representação adequada parlamentar na coroa por parte dos rio-grandenses, o não atendimento por parte dos regentes dos interesses do Rio Grande do Sul, fazem com que, no dia 18 de setembro de 1835, alguns líderes militares e civis decidem que é hora de atacar Porto Alegre para depor o presidente da província e instalar um outro, que não fosse um escravo dos interesses da regência, e sim alguém servidor dos interesses do Rio Grande. A Bahia teve algo parecido, chamada Sabinada. Então no sul eles conseguem a República Juliana também, então tem a Rio Grandense, a Juliana, que é Santa Catarina, e depois a Bahia, a República Baiense, com o Sabino. A ideia era, aos poucos, eles ir proclamando repúblicas e se unindo contra o Rio de Janeiro. Bom, não deu certo, a Sabinada não durou alguns meses e a Juliana também não durou muitos meses. O que durou mesmo foi a Farroupilha. Mas não se tratava de entender os farroupilhas como separatistas em absoluto. A maioria não quis a separação por entender que o Rio Grande tem que crescer sem o Brasil. A separação foi uma forma extrema que alguns farroupilhas entenderam de se fazer ouvir. E a busca pelo fim dessa taxação sem representação não foi ouvida, de modo que só restou a secessão. Mas o período regencial foi um período de muito mais revoltas do que isso. Se nós ficarmos aqui analisando, foram revoltas, causado pelo quê? Pela descentralização prematura e pela desagregação em torno do centro. Nós tivemos 9 anos com 10 pequenas guerras civis simultâneas em diferentes regiões do Brasil. Eles aumentaram muito irresponsavelmente o poder das províncias. José Bonifácio não tinha avisado? Aconteceu o que ele falou. Como é que você governa uma situação como aquela sem retornar a uma forma ditatorial de governar, sem colocar um tacão militar tentando controlar a sociedade? Nós não voltamos. Diogo Feijó, então, sai do poder, ele renuncia. E quando ele renuncia, entra um conservador. Araújo Lima assumiu o governo regencial em 1838, colocando fim às políticas que geraram as revoltas no período regencial. Os liberais, já não contentes com essa maneira aí dos
dos conservadores de reorganizarem tudo da forma centralista de antigamente, resolvem promover o golpe da maioridade. A ideia de emancipar Pedro era bem vista pelos dois partidos. A presença da figura do imperador era indispensável para a soberania do país, residindo nele o símbolo da união da pátria. Reuniram-se então os políticos dos dois partidos, formando uma delegação que foi enviada ao Palácio de São Cristóvão para perguntar a Pedro se ele aceitaria antecipar a sua maioridade. Com um tímido sim, o jovem monarca assumiria com os poderes plenos a liderança da jovem nação brasileira. No dia seguinte, a Assembleia Geral declarou formalmente Pedro II emancipado. Em 18 de julho de 1841, ocorria a cerimônia de coroação do novo imperador. Sua Majestade Imperial Dom Pedro II, pela graça de Deus e unânime aclamação dos povos, imperador constitucional e defensor perpétuo do Brasil. Ele queria, o Congresso brasileiro foi consultado, né? A população queria. O que nós fizemos foi de uma genialidade absoluta. Nós emancipamos Dom Pedro II, que tinha 15 anos. Né? Nós votamos lá que para efeito de assumir o trono, ele já era maior de idade. Eu me pergunto, como é que um processo em que há participação popular, em que o Congresso aprova, né? Em que o próprio pode ser chamado de golpe. Golpe é uma coisa que você faz sempre à revelia da população. Né? Se há uma expressãozinha imprópria na história do Brasil que devia ser mudada, é essa história do golpe da maioridade. Né? Não foi absolutamente golpe. Em 1840 ele assume, mostra uma grande desenvoltura, começa a fazer as instituições funcionar, compreendendo muito bem os defeitos delas, que era difícil você ter partidos bem organizados, modernos, né? Naquela época. E ele jogava um contra o outro, manobrava daqui, manobrava dali, e foi levando esse bonde que se chama democracia a relativamente bom porto. A necessidade de amadurecimento de Dom Pedro II levou ao arranjo de um casamento dinástico com um membro de uma família real europeia. O reino das duas Sicílias ofereceu a mão da princesa Teresa Cristina. Encantado com o retrato que lhe foi enviado, o imperador aceitou o matrimônio. Casados, o casal real veria seu primeiro filho morrer de forma prematura. Não demoraria muito para nascer uma nova herdeira para o trono brasileiro, a princesa Isabel. As revoltas independentistas estavam praticamente pacificadas por todo o país. Porém, a Revolução Farroupilha ainda apresentava armas contra os desmandos do governo central. Em um de seus primeiros atos como imperador do Brasil, Pedro II e seus ministros decidiram enviar Luiz Alves Lima e Silva, o futuro Duque de Caxias, para acabar com a Revolução, assim como fizeram com a Balaiada e outras revoltas nos anos anteriores, ganhando assim extrema confiança do imperador e dos ministros. Demonstrando talentos militares e políticos, Duque de Caxias atuou diplomaticamente, conduzindo as negociações à assinatura do Tratado de Paz do Poncho Verde. Foi o fim de um conflito que perdurou por 10 anos. A atuação de Lima e Silva foi tão nobre e correta para com os oponentes que a província, novamente unificada com o Brasil, o indicou para senador. Mas essa não seria a última vez que Duque de Caxias precisaria intervir na região do Prata. Em 1847, nós criamos um cargo chamado Presidente do Conselho de Ministros, ou seja, primeiro-ministro. Nós nos tornamos um regime parlamentar. O cargo de Presidente do Conselho de Ministros representava pouco desgaste à figura do imperador. Em vez de ter de nomear todos os ministros pertencentes ao gabinete do governo, nomeava apenas o Presidente do Conselho. Era este quem deveria escolher os demais membros do ministério. Desta maneira, liberais e conservadores tinham mais poder de ação, podendo debater suas visões de governo. Posteriormente, conforme o Dom Pedro foi se transformando em alguém mais maduro, ele ia variando entre conservadores e liberais. Como ele formava um gabinete? Ele nomeava o presidente do Conselho de Ministros, que por sua vez nomeava os ministros. Quando ele percebia que aquela política não estava bem encaminhada, ele os retirava do poder e dava lugar ao outro grupo. O imperador, porque tinha
um poder político permanente, portanto não precisava se preocupar com a eleição, podia ver a política de uma maneira muito mais profunda. Ele não precisava entrar nas filigranas da política, não precisava entrar nas mesquinharias da política para defender, por exemplo, as liberdades. E foi sobre o regime parlamentar, muito mais civilizado, muito mais flexível do que o presidencialismo adotado em todas as repúblicas hispânicas, né, que nós nos desenvolvemos durante o século XIX. Isto foi uma mão na roda, sabe? Isto nos poupou de grandes dissabores, desses caudilismos todos, dessas lutas internas que esses países quase todos tiveram, né? Compara o Brasil com outros países e vê se nós não tínhamos um modelo justo comparado aos outros, comparado com as tiranias republicanas que se fizeram no México, na Argentina, nos outros países, Peru, e as grandes massacres que aconteceram naqueles países. Bom, o segundo reinado ele tem muitas características importantes, mas entre elas nós precisamos focar até um pouco na figura do Dom Pedro. Era uma pessoa extremamente sensível, voltado para as artes, um intelectual, falava vários idiomas, falava francês correntemente, inglês bem, alemão bem. Ele dizia que a imprensa se combate com a própria imprensa, ou seja, isso é uma frase que eu gosto de citar, porque mostra uma visão dele em relação à importância do debate democrático. Então você vê ainda todos aqueles valores, né, em Dom Pedro II. Você vê os valores do estudo, o valor da liberdade de expressão. Gostava de novas tecnologias, de ciência, então ele queria o Brasil na dianteira dos processos científicos e das novidades e tal. E falam assim, se tivessem congregado no mesmo homem Dom Pedro I e Dom Pedro II, nós teríamos tido o grande monarca da história da humanidade. Menino que nasce pobre, órfão de mãe, acolhido pedagogicamente por Dom Pedro II, ao descobrir um talento musical, Dom Pedro II vai entender que há ali um valor humano. E esse valor humano tem potência de valor artístico. E Carlos Gomes vai ter os seus estudos financiados de um modo muito engraçado, inclusive, porque a Imperatriz Teresa, ela defendia que Carlos Gomes fosse estudar na Itália, enquanto que Dom Pedro II defendia que Carlos Gomes fosse estudar na Alemanha, as duas grandes potências da história da música. Carlos Gomes optou por ir para a Itália, desenvolveu toda a sua técnica lá, e na primeira apresentação de Guarani, no Teatro Scala de Milão, ele torna o Brasil, naquele momento, participante ativo da grande cultura do Ocidente. O europeu preconceituoso poderia entender o Brasil como uma grande selva, o noviço na história do mundo. E Carlos Gomes, com a sua arte de vanguarda, com a sua autocultura, vai demonstrar que o Brasil era protagonista na produção contemporânea de seu contemporâneo das artes. Guarani que realça o valor do índio brasileiro, uma de nossas marcas. E ao apresentar no Teatro Scala o índio brasileiro, ele emociona e, mais do que isso, ele deixa o Brasil presente no alto legado da cultura. E esse mesmo Carlos Gomes volta ao Brasil e apresenta no Rio de Janeiro, pela primeira vez, o Guarani para os brasileiros, com Dom Pedro II, a família real na plateia. Nós temos aí o encontro do escritor de Guarani, do homem Dom Pedro, que enxergou ali a sua criatura, do pai de Carlos Gomes, que teve que se defrontar com uma viuvez e com todos os problemas de uma viuvez. O pai de Carlos Gomes muitas vezes não conseguiu, pela própria quantidade de filhos, dar o carinho e a atenção devida ao próprio filho, mas encontrou ali, naquele momento, na primeira apresentação de Guarani no Brasil, a definição clara do que é a força de uma personalidade. E Carlos Gomes congregou na sua vida a força arrebatadora de um homem ímpar, que amou o Brasil até o fim, amou o Brasil até em seu testamento.
a formação da identidade nacional teve dois grandes momentos: a Batalha de Guararapes e a Guerra do Paraguai, que foi uma onda de entusiasmo bélico como nunca se viu. Porque nos outros países, sobretudo na Argentina, houve uma grande resistência à guerra. No Brasil, não sei por quê. Houve uma onda de entusiasmo bélico e isso sedimentou naquele momento a unidade nacional. Quer dizer, a cultura brasileira, como bem assinalou o Machado de Assis, era voltada para a busca de uma identidade nacional. E naquele momento a guerra apareceu como a solução mágica da formação da identidade nacional. Vamos examinar como é que começa essa tal de Guerra do Paraguai. O prata sempre foi um problema. Você percebe que nós perdemos a Cisplatina, teve a Guerra da Cisplatina. Mas posteriormente houve uma guerra interna no Uruguai. A crise ocorreu por uma disputa de poderes entre os dois partidos uruguaios. A liberdade de navegação nos rios platinos era motivo de divergência entre colorados e blancos, o que atraiu os países vizinhos para o conflito. O Paraguai, vislumbrando maior protagonismo na região, resolveu intervir e apoiar o Partido Blanco. Percebendo a ameaça, Dom Pedro age e faz um acordo com a Argentina para apoiar o Partido Colorado, enviando tropas para o Uruguai e derrubando do poder o governo Blanco. O Paraguai, ele é governado por um sujeito chamado Solano Lopes e ele tinha um ideário assim, expansionista. Ele era conhecido como um ditador, mas um ditador que é bem visto, né? O problema é que essa narrativa, ela não procede. Isso é simplesmente um paralelo que o professor de escola vestido com a camisa do Che Guevara conta, porque é um paralelo com Cuba. Então eles gostavam de dizer, olha só o Paraguai. O Paraguai alfabetizou todo mundo, aí ele já jogava pro aluno, assim como Cuba. O Paraguai tinha uma boa saúde, protegia o povo, assim como Cuba, assim como Cuba. Então era um paralelo conveniente. A verdade é outra. Solano Lopes era profundamente odiado pela população. Começa pelo seguinte, o pai dele no leito de morte disse para ele, meu filho, jamais entre em guerra com o Brasil. Ele não só entrou em guerra com o Brasil, mas juntou o Uruguai e a Argentina. E de repente o Solano Lopes, ele percebe uma oportunidade. O Paraguai resolveria então se unir com os grupos argentinos, avessos a esse grupo uruguaio que saiu vencedor, com os grupos uruguaios avessos a esse grupo uruguaio que saiu vencedor e retomar o poder no local, criando, digamos assim, uma tríplice aliança contra o Brasil. Ele invade o Brasil e ele sequestra o presidente da província do Mato Grosso e o seu secretário. Ele o sequestra e o prende. Vocês acreditam? Esses caras foram presos e morreram de fome na prisão. Essa história de que o Brasil foi lá acabar com o Paraguai, e realmente a guerra foi complicada, a origem de todo o processo não parte do Brasil, parte nitidamente do Paraguai. E aí ele invade, também ele passa pela Argentina para tentar ir no Uruguai virar o jogo, né? O problema é que ninguém se uniu a ele nesse processo. O Brasil consegue estabelecer aí acordos diplomáticos e é formada a Tríplice Aliança, mas junto com o Brasil. Brasil, Argentina e Uruguai assinam um acordo para entrar em guerra contra o Paraguai. Era praticamente impossível que o Paraguai se saísse bem nisso. Para fazer frente à ameaça militar paraguaia, o Brasil precisou fortalecer o seu exército. Eu lembraria o seguinte, que quando a guerra começa, o Paraguai estava com 85 mil homens em arma com equipamento de último tipo. O Brasil estava com 20 mil com equipamento defasado. Apelando para os sentimentos do povo brasileiro, Dom Pedro cria a Unidade Militar dos Voluntários da Pátria. O imperador acabou sendo impedido pelo Conselho de Estado de ir pessoalmente ao fronte de batalha. Contrariado, Dom Pedro fez um memorável pronunciamento, dizendo que se o impedissem de ir como imperador, nada o impediria de ir como voluntário da pátria. O monarca ficou conhecido popularmente como voluntário número 1. No comando de uma tropa de voluntários da pátria estava o então Major Deodoro da Fonseca. O militar se destacou na guerra por seus atos de bravura, recebendo a Imperial Ordem do Cruzeiro. Posteriormente, seria promovido de cargo até chegar a marechal e presidente da província do Rio Grande do Sul. Não resistindo ao ímpeto das potências aliadas, as forças paraguaias foram dizimadas. Mais da metade da população paraguaia pereceu na guerra. O sangrento conflito deixaria numerosas baixas de todos os lados, vindo o Brasil a perder mais de 50 mil combatentes. Com a vitória próxima, Duque de Caxias envia mensagem a Dom Pedro II, comunicando que a guerra estava quase ganha. Dom Pedro II já estava num momento que ele estava fragilizado, ele já estava fazendo viagens pelo mundo, e
quem ficava ali era mais a princesa Isabel como regente. E o marido dela influenciava, seu marido Conde d'Eu. E o Conde d'Eu viu aquilo e disse, não acabou a guerra, nós só vamos acabar quando prendermos Solano Lopes. E aí ele mesmo vai pessoalmente aos locais de guerra, conduzir todos os procedimentos bélicos para não parar a guerra. Conde d'Eu tem um mérito na Guerra do Paraguai, que foi um de nossos melhores soldados. Em março de 1870, o José Francisco Lacerda, um dos voluntários da pátria, conhecido como Chico Diabo, desferiu um golpe de lança no ditador paraguaio Solano Lopes. Após 6 anos de batalhas e sangue derramado, terminava assim o maior conflito da América do Sul. Devemos aos militares. A unidade nacional foi o Duque de Caxias. Deter a invasão e a afronta do Solano Lopes no Paraguai devemos aos militares. A vitória sobre Solano Lopes na Guerra do Paraguai resultou o ápice do progresso ao Império. Aos poucos, percebia-se o fim do sistema colonial através de aprimoramentos tecnológicos e das reformas legislativas. Começam a surgir indústrias, serviços variados, bancos e usinas, que eram financiados e mantidos por empreendedores locais. No início do Brasil Império, a família imperial ela chega como talvez a família mais rica. Mas no final do século XIX, ela já não era nada disso. Haviam brasileiros mais ricos do que a família imperial. Então, houve um grande sucesso econômico aí, porque houve uma transferência não só de poder político, mas de poder econômico. O declínio da cultura açucareira tradicional no norte do país coincidiu com o apogeu do café, no centro-sul, revelando na hegemonia paulista uma nova força na balança do poder nacional. Será nessa conjuntura que surgirá a personificação do projeto de industrialização do país, na figura do gaúcho Irineu Evangelista de Souza, o Barão de Mauá. O Barão de Mauá foi o maior empresário que o Brasil já conheceu. Ele ficou rico usando essa particularidade do trabalho, de empregar o trabalho assalariado e a sua capacidade de gerar negócios e acumulação num ritmo maior do que a produção escravista. Inovações como estradas de ferro, iluminação a gás, encanamentos de esgoto e a indústria naval foram alguns dos diversos investimentos arrojados. A renovação urbana toma espaço. Ruas largas, hospitais e prisões, pontes e túneis, elevadores e bondes passam a fazer parte do cenário urbano. Com o transporte, as cidades crescem e evoluem. Engenheiros como André Rebouças tiveram grande participação nas obras, e, em especial, na luta pela substituição da mão de obra escrava por uma assalariada. A popularidade do imperador era maior do que nunca, e a reputação internacional do Brasil melhorara graças à estabilidade política e ao potencial de investimento apresentado. Nós tivemos aí uma economia pujante ao final do século XIX, uma marinha mercante vastíssima e de respeitável, um sistema político de respeito, que se fazia respeitar em todos os cantos do mundo. Vivíamos aí uma belle époque brasileira. O Império era visto como uma nação moderna e progressiva, sem equivalentes nas Américas. O país contava com linhas telegráficas, articulando todas as capitais e cidades mais importantes. A cidade de Petrópolis ganhou um destaque pela arte e pela beleza. E é nesse ambiente que a cultura brasileira florescia. A música e a literatura coloriam o imaginário popular. É difícil falar sobre Machado de Assis, porque muito já foi dito. Ao Machado, fundador da Academia Brasileira de Letras, o moletinho do Morro do Livramento, o menino pobre que nasce, que se desenvolve, órfão, que perde irmã, que é marcado decisivamente pelo luto, que tem um processo ímpar de autoeducação, frequentador assíduo do Real Gabinete Português de Leitura, a esse Machado tantas vezes sublinhado. O Machado chega
com toda essa herança de ser uma exceção. Alguém sem formação, sem nome de família, sem ninguém que valesse por ele. E ele acaba, então, digamos, tendo todo um percurso de trabalhos informais que vão munindo Machado de instrução, de leituras, o que acaba sendo interessante se a gente pensa que ele é o maior escritor brasileiro até hoje. Um aspecto que poucas vezes eu tenho visto ser lembrado, que é o Machado envolvido com as grandes questões brasileiras. Ele vai ser aquele que vai ter uma leitura extremamente profunda do nosso país. A gente tem uma história brasileira com todas as nossas mazelas, né? A gente vê isso problematizado e humanizado. E a gente vai aprender o Brasil lendo Machado. Ele escreveu textos como, por exemplo, o conto Pai contra Mãe, o Caso da Vara, que explicitam os absurdos do próprio sistema escravocrata. Ele não vai ter se cegado, como muitas vezes o acusam. Machado foi um homem que preocupou-se com as coisas dos homens. Machado de Assis é um gênio, escreve maravilhosamente bem, é um cara que tem essa ambição metafísica, ele esclarece muitas coisas do nosso comportamento humano. Os leitores que se encantam por Machado porque ali tem um problema terrível, que é: eu devo ser um dissimulado ou não para eu encarar a vida? A pergunta que Machado fez à sua alma não foi porque sou negro, mas porque nasci. Era essa a angústia de Machado. Era uma angústia humana, não uma angústia social. Dom Pedro II, no contexto da atuação política, teve grandes méritos, estabilizou nossa economia, fez o Brasil um protagonista no mundo, foi um homem de grande retidão fiscal. Porém, na questão religiosa ele atuou muito mal, perdeu a igreja, perdendo a igreja, perdeu a coroa. O Brasil tinha herdado de Portugal dois institutos de relação Estado-Igreja. Pela Constituição de 1824, a Igreja Católica Apostólica Romana era oficial. E os dois institutos a que me refiro se chamam beneplácito e padroado. O padroado era basicamente a característica do Estado gerir a Igreja. O segundo ponto era o beneplácito. O beneplácito vem a bula papal, vem a ordem do Papa, e o imperador tinha autorização para aceitar ou não. Não teria valor ao clero do Brasil nada que o Papa falasse sem que o imperador assinasse embaixo. O imperador tinha não só a prerrogativa de sancionar as bulas papais, o documento, quer dizer, ele era o chefe da igreja, virtualmente. Um desses documentos assinados pelo Papa proibia o casamento entre católicos e maçons. O imperador não assina. Pio IX faz isso. Tá valendo, continua casando maçom com católica. Acontece que um bispo, o famoso bispo de Olinda, né, Dom Vital, resolve: não vou casar, pode parar esse casamento. Imagina o escândalo. Pode parar esse casamento aí que eu não vou casar, esse cara é maçom. O Satanás aí. O que acontece? Acabou, aquilo foi um escândalo tremendo. Em 2 de fevereiro de 1873, Dom Vital, em uma carta pastoral, nega a legitimidade de se exigir o beneplácito. Desta forma, o bispo incorreu em 2 dos crimes que estavam tipificados no Código Criminal do Império: recorrer a uma entidade estrangeira e desobedecer às ordens do imperador. Dom Pedro II sabe o que faz? Prende o Dom Vital e submete a trabalhos forçados. Daí os católicos começam a ficar contra ele. E aí surge uma treta. Católico fiel mesmo e os maçons. Maçonaria e igreja começam a brigar. E foi uma coisa horrível, porque, você vê, os 2 imperadores, mas principalmente o segundo, eram um sujeito anticatólico. Não tem como negar. Quando começou o Brasil independente, o Brasil tinha 3.000 monges. Quando terminou o Império, tinha 8. Porque tinha lei que proibia que os superiores das ordens religiosas viessem fiscalizar o que estava acontecendo ali. Então, assim, só tinha padre com 3 amantes, padre com 20 filhos, né? E, de certo modo, é uma situação que o próprio governo protegia, não deixando os superiores fiscalizar. Nesse meio tempo, o gabinete do primeiro-ministro é substituído. Com a situação se agravando, Dom Pedro deposita sua confiança no homem que tanto lhe servira em conflitos pesados:
duque de Caxias, apenas aceitaria o cargo com uma condição. Ele fez ver ao imperador que a solução passava pela anistia incondicional dos bispos, que era a única forma de evitar uma crise mais aguda. Mas aí ele os liberta, tá? Se desculpa lá, tudo, mas você percebe que não pegou bem. Então você já tem aí um setor considerável do clero e de fiéis contrários a Dom Pedro e à monarquia. Isso foi um erro monstruoso cometido pelos imperadores. Isso acabaria por se virar contra eles mesmos. Quando nós pensamos na vida de Nabuco, falamos de alguém que nasce em um ambiente aristocrático, vindo de uma formação muito ligada à elite econômica do próprio tempo. Nabuco era um menino, uma criança, sentado na varanda de uma sangana, comendo fruta, acompanhado de sua madrinha gorda, querida, que o amava, viúva ela, e Nabuco sentado se depara, ainda menino, com o escravo clamando acolhimento. Acolhimento de sua madrinha, que tinha fama de boa senhora. Ali Nabuco percebe a realidade do Brasil. E Nabuco, quando enxerga o clamor daquele escravo, ele enxerga o clamor de um país naquele momento. E ele sempre será o menino de uma sangana, porque aquele encontro com aquele escravo foi decisivo para toda a sua vida, toda a sua formação política. Naquele instante, Nabuco viveu a sua queda de cavalo. Naquele instante, as escamas caíram dos olhos de Nabuco. Aquele encontro foi decisivo e ele entendeu que ele tinha uma missão. E essa missão não era apenas com o escravo que clamou acolhimento, mas era com os escravos e com os problemas sociais de nosso país. Tanto é que, mesmo morando longe, ele nunca esqueceu os nossos dilemas. Nabuco, quando começa a sua formação já maduro, ele busca defender quem? Escravos. É perene o impacto de uma sangana dentro dessas suas primeiras atividades profissionais. Vai estudar, voltar para o Rio de Janeiro, se tornar advogado, se tornar diplomata, vai se converter ao catolicismo, vai ser monarquista, vai mudar suas concepções políticas. Tudo isso sem nunca esquecer o momento que sempre o menino de uma sangana viveu naquela escada. A abolição sempre foi um tema que ficou na cabeça do imperador e da princesa Isabel. E muitas daquelas figuras do parlamento brasileiro e também das figuras públicas encabeçaram o movimento, né? E o império sempre veio junto com esse movimento. Dom Pedro II, inclusive, para que o seu exemplo público fosse visto como um símbolo abolicionista, ele não andava com escravos na rua, mandou abolir aquela coisa de andar com escravos carregando ele. Então ele, pelo exemplo, ele tentava contagiar, enfim, a sociedade brasileira e os próprios escravocratas para que a abolição fosse uma realidade. A primeira tentativa de reduzir a escravidão foi ainda no período regencial, através da repressão ao tráfico de escravos. A Lei Feijó proibia a importação de escravos, além de declarar livre todos os cativos trazidos para terras brasileiras a partir daquela data, mas foi ignorada por décadas, devido à falta de fiscalização. Por isso, essa lei ficaria conhecida como Lei para Inglês Ver. Em 1850, aí sim tem a famosa Lei Eusébio de Queiroz, que aquela não foi para inglês ver. O governo resolveu cobrar. A partir de então, o tráfico estava extinto. E depois nós temos a lei que dizia que todo negro nascido de mãe escrava seria então livre, que é a lei do ventre livre. Depois de 50, todos nasceram livres. Depois dos 60 e poucos, se fez a lei do sexagenário, liberava aos 60 anos.
Com a Guerra do Paraguai, se alforriou aqueles que se apresentaram para lutar pelo Brasil. E isso é uma coisa que mostra que houve um cuidado no sentido de encaminhar uma solução a médio e longo prazo. Pode se perguntar o seguinte, bom, mas se o imperador Dom Pedro I e Dom Pedro II tinham tanto poder, né, o imperador tinha tanto poder, tinha um poder moderador, por que o imperador simplesmente não decretava o fim da escravidão, simplesmente com uma canetada não fazia isso? A abolição era uma causa social, era uma causa popular, mas ao mesmo tempo era uma causa que você, ao defendê-la, tinha muito a perder. Em meio ao extenso debate das ações abolicionistas, a opinião pública e a classe política se dividiam entre aqueles que eram contra a abolição e os que eram a favor. Havia ainda um terceiro grupo, que vislumbravam uma abolição gradual, a fim de não gerar crise por falta de mão de obra na lavoura. O Brasil, de forte tradição agrária, possuía em seus fazendeiros um setor importante da sociedade. Seus poderes de influência perante a coroa eram fortes, e o fato de a economia estar baseada neles lhe assegurava que suas opiniões teriam valor aos ouvidos do imperador. Cada um desses grupos abolicionistas e escravocratas justificavam suas posições de determinadas maneiras. Por exemplo, havia a escravocrata que defendia a preservação da escravidão porque a ruptura, né, a abolição de uma hora para outra faria com que o país se diluísse, que o país entrasse num processo de ruptura e o Brasil se transformaria no que se transformou as colônias espanholas. Os abolicionistas, liberais e conservadores, diziam que era um absurdo, já que outros países já tinham abolido a escravidão, que o Brasil mantivesse essa infâmia que manchava a história do país. É preciso lembrar que na década de 1860, você teve a Guerra Civil Americana, que foi causada principalmente por causa da dissidência em relação à abolição dos escravos. Quer dizer, os brasileiros, os líderes brasileiros, olhando para os Estados Unidos, pensando, bom, a gente não quer destruir o nosso país como ocorreu nos Estados Unidos. Então vamos tentar agir com prudência nessa questão, vamos tentar fazer uma reforma gradual para abolir a escravidão. Ou seja, acelerar processos políticos, por um lado, pode causar o esgarçamento da malha social. Um longo processo, né, de negociação com essas elites políticas que resultaram em leis que promoveram a transição até a abolição. Dom Pedro II estava muito doente. Com sua saúde cada vez mais frágil, os médicos recomendaram que ele fizesse o tratamento na Europa. Partindo em junho, em meio a grandes saudações da população, assim como seu pai havia feito anos antes, Pedro II deixou o futuro do Brasil nas mãos de uma mulher, sua filha, Princesa Isabel. A Princesa Isabel foi uma grande abolicionista. Tudo que ela pôde fazer, né, nos bastidores da política e publicamente ela fez para que a abolição fosse uma agenda vencedora. Por vários motivos. O primeiro Dom Pedro II estava mesmo ficando velho, era um dos sonhos dele ver isso acontecer. Depois, ela tinha uma oportunidade de tentar mostrar que o terceiro reinado seria humanitário. Ela tinha postura de rainha, certo? E ela teria que enfrentar, no caso de assinar uma lei, setores muito fortes do organismo social brasileiro. Dizem os historiadores que Ana tinha toda a sabedoria de Dom João VI, toda a ousadia de Dom Pedro I, toda a sabedoria de Dom Pedro II e a fé da sua mãe, Dona Teresa Cristina. E foi a Princesa Isabel que disse, quando disseram a ela, você pode estar assinando a abolição e o fim da monarquia. Ela disse, eu pago qualquer preço para libertar esses homens. Querendo ou não, e pode o movimento negro tentar apagar a sua figura ou não, se não fosse a Princesa Isabel, eu não sei ainda quanto tempo demoraria para que, de fato, a abolição viesse, né?
Dom Pedro I e Dom Pedro II eram declaradamente abolicionistas, declaradamente. Todas as leis abolicionistas, inclusive a lei da abolição da escravatura, foram feitas sob gabinetes conservadores. Porque a escravidão, além de ser imoral, é economicamente ineficiente no longo prazo. A mão de obra salariada paga é muito mais eficiente. Então, se teve incentivos morais e éticos, mas também teve incentivos econômicos. A escravidão é o grande calcanhar de Aquiles da história brasileira. E a forma como ela foi superada é motivo de orgulho. Lei 3.553, de 13 de maio de 1888, artigo 1º, é declarada extinta a escravidão no Brasil. As notícias sobre a assinatura da lei pela princesa Isabel logo invadiram os corredores do palácio e infestaram as ruas da capital imperial, cativando a todos. Foram dias de festa, né? Não foi um dia, né? Uma semana inteira de festividades e discursos. As ruas logo seriam tomadas, em uma confraternização jamais vista. Era o dia do aniversário de Dom João VI, aquele que transformou essa terra em nação. Alguém que adorava tanto o Império Tropical, que chorou em sua partida sem volta. Nesse dia, pelas mãos da bisneta de Dom João VI, um povo inteiro se redimia. Foi um momento de união e festividade para todos os brasileiros. Desta vez, não pela guerra, mas pela confraternização de um povo que conquistava finalmente a harmonia de considerar todos iguais perante a lei. O que Bonifácio projetara se cumpria mais uma vez. Nas reuniões da Constituinte de 1823, o velho sábio já havia apresentado um projeto de gradual extinção do regime escravagista, alertando sobre os benefícios econômicos e humanitários que o país teria ao inserir os escravos em um sistema de trabalho livre. Se vivo estivesse, José Bonifácio não perderia a grande festa que corria aos 4 cantos do Império. Da mesma maneira, Pedro I não hesitaria em cumprimentar o seu filho e sua neta pelo grande ato. O primeiro imperador jamais escondeu a sua intenção de abolir o nefasto sistema em suas cartas, e dizia saber que o seu sangue era da mesma cor que o dos negros. Os jornais da cidade espalhavam as proclamações de festa que durariam uma semana. Missas, bailes, passeatas e fogos de artifício tomaram o Rio de Janeiro por vários dias. Machado de Assis, cujos avós paternos eram escravos, declarou em sua coluna do jornal Gazeta de Notícias que foi o único dia de delírio público que lembrava ter visto. De fato, foi o maior evento do Segundo Reinado. Reuniu um número de pessoas absurdo. Você vê até na fotografia, tem lá, você vai vendo o nome, esse, Machado de Assis, você acha todo mundo lá. É através do ato de Isabel que os grandes personagens da história se encontraram. Os meninos que cresceram no Brasil agora viam seu apogeu. Os diferentes caminhos e formações os levaram a se reunir na gloriosa redenção. Todos os esforços que os projetaram para o mundo se ofuscam ao estarem presentes em tão solene celebração. Em reconhecimento à abolição, José do Patrocínio funda a chamada Guarda Negra, um grupo militar formado por ex-escravos para combater os ativistas contrários à monarquia, a Isabel e à abolição. Carlos Gomes compôs a grande ópera Lo Schiavo, em homenagem a Isabel, um grande sucesso na época. Isabel foi condecorada com a Rosa de Ouro pelo Papa Leão XIII, vindo a ser a única brasileira a receber a honraria. Quando formou a Sociedade Brasileira contra a Escravidão em 1880, Joaquim Nabuco, junto com José do Patrocínio e André Rebouças, se imbuiu do dever moral de combater a grande mancha que toldava o sol brasileiro. O destino selado por nossos homens não fez justiça aos erros do passado, mas desobstruiu a garganta que agora gritava: liberdade.
naquele momento, você já reunia os donos das grandes fazendas, ou seja, o centro da economia, o exército, a igreja e parte da maçonaria. Não tem como. Desabou. Os militares voltaram da Guerra do Paraguai muito ressentidos com o status baixo que tinham na sociedade brasileira. Como funcionários públicos, eles eram equiparados aos escalões mais baixos. Eles se revoltaram os donos de escravos por causa da libertação dos escravos, então ele conseguiu juntar praticamente todo mundo contra ele. E aí, do ponto de vista mental, das filosofias, das ideias em jogo, só ganhava espaço o positivismo e o federalismo, a imitação dos Estados Unidos. Então você tem o quê? Teses americanistas e teses positivistas circulando no mundo mental do Brasil do Segundo Reinado. O positivismo vem da França, com Auguste Comte, e entra no Brasil pelos militares com essa ideia de que nós temos que romper, né, de certa forma, com a tradição, as tradições monárquicas, etc., que a gente vinha da coroa portuguesa, para uma sociedade racional, planejada por tecnocratas. Os positivistas, eles basicamente, se eles não são os primeiros revisionistas, porque eles não tentam recontar o passado, eles, pelo menos eles são as primeiras pessoas a apagar o passado. Eles passam a borracha e falam, olha, não olhe mais para trás, olhe só para frente. Você teve uma influência muito forte do positivismo, né, na escola militar, aqui do Realengo, no Rio de Janeiro, em que havia literalmente uma doutrinação positivista junto à juventude militar. Ele atrai os militares por quê? Porque apesar de ele ser revolucionário, ele não é revolucionário no sentido marxista da luta de classes, né? Ele é revolucionário no sentido de que ele quer refundar a sociedade a partir de uma visão teórica, né? Saído quase literalmente da cabeça de um filósofo. Você vê que as ideias do positivismo, elas se impregnaram na cabeça dos nossos militares tão fundo que, de certo modo, estão lá até hoje. O exército brasileiro, ele é uma coisa positivista por definição. O povo, em geral, ele é sempre manipulado por interesses de alguns. E, naquela ocasião, havia pessoas com interesses em que a monarquia fosse substituída por um outro sistema. A história é uma grande galeria de quadros, onde há poucos originais e muitas cópias. A história acabou por encontrar o Brasil. No símbolo centenário da Revolução Francesa, o destino de um povo seria redefinido. Os interesses de poucos sequestraram o futuro de muitos. No início do século XIX, quando a família real portuguesa se instalou no Rio de Janeiro e fundou o Império Brasileiro, foi plantada uma semente. Essa semente foi cuidada para que crescesse em terra fértil, para dar bons frutos. Cresceu, frutificou e obteve vigor ímpar. Porém, não se pode dizer o mesmo sobre os países que cercavam o Brasil, que cresceram entre pedras, não formaram raízes, ou foram sequestradas e perderam seu destino. Enquanto a América Latina era um conglomerado de repúblicas com sucessivos golpes e ditadores guerreando pelo poder, o Brasil era uma monarquia constitucional. A coroa, o parlamento e a justiça eram instituições sólidas e alicerçadas no Estado de Direito, nos princípios constitucionais e nas práticas democráticas. Porém, neste momento, era a vez de o Brasil ter a sua semente roubada. As insatisfações de alguns setores da sociedade não seriam por si só motivos para a queda da monarquia. Porém, interesses escusos agregariam esses descontentamentos e cometeriam um atentado à vontade do povo. Impregnados pela mentalidade positivista, os republicanos tentavam disseminar as suas ideias a qualquer custo, porém sem sucesso. A ideia de república não era aceita pela população brasileira. Os candidatos do Partido Republicano raramente se elegiam para algum cargo. Tendo em vista que os republicanos não tinham o apoio da população, a única forma de tomar o poder seria através de um golpe militar. As chances de sucesso desse golpe eram mínimas, pois a Marinha do Brasil
era extremamente fiel ao Império. A única esperança dos republicanos estava depositada em Marechal Deodoro da Fonseca, herói da Guerra do Paraguai, mas que estava insatisfeito com o desprestígio da monarquia em relação ao exército. Essa tarefa não seria fácil, pois Deodoro era amigo pessoal do imperador. Foi quando o major Solon Ribeiro colocou em prática uma armadilha para cooptar Deodoro. Solon fez circular uma história inverídica de que o governo havia mandado prender Deodoro da Fonseca junto com Benjamin Constant e o próprio Solon Ribeiro. Os boatos provocaram o efeito desejado. Revoltadas, as tropas se rebelaram nos quartéis. Foi quando o presidente do Conselho de Ministros, Visconde de Ouro Preto, tentou falar com os chefes militares para apaziguar a situação nos quartéis, sendo ignorado. Na manhã do dia seguinte, Marechal Deodoro e suas tropas marcharam até a frente do quartel-general, onde estava o Visconde de Ouro Preto. Sob ameaça, Deodoro expulsou o ministro do cargo. É o exército, armado, na rua, sem nenhum apelo popular, indo avisar para um ministro que você não tem mais o cargo e não se atreva a retomar. E Dom Pedro II, a gente vê o que faz. Apesar de ter demonstrado firmeza ao destituir o ministério, a queda da monarquia não foi anunciada. Os republicanos temiam que ele poderia se entender com o imperador e formar um outro gabinete apenas para substituir Ouro Preto. Se isso acontecesse, seria a morte do ideal republicano. Era necessário agir rápido. Os positivistas e aí os revolucionários republicanos achavam que se não desse o golpe num período muito curto após a abolição da escravidão, que eles iam perder as suas bandeiras. Qual que era a bandeira dele? Federalismo, que era para onde já estava caminhando a monarquia, né? E o fim da escravidão, que foi abolida pelo Império. Em vez de se dirigir ao Palácio Imperial em Petrópolis, onde estava Dom Pedro, Deodoro voltou para sua casa. Ele estava doente e precisava descansar dos acontecimentos daquela manhã. Aproveitando-se de suas fraquezas, os republicanos viram uma oportunidade para executar o golpe. Redigiram então a moção da proclamação da República, em que Deodoro seria nomeado chefe do governo provisório. Os revolucionários foram até a casa de Marechal para tentar convencê-lo de assinar. Para garantir a assinatura, os republicanos tinham de contar mais uma mentira. No entardecer do dia 15, foram dizer ao Marechal Deodoro que o imperador havia convidado para a presença com os ministros, no lugar do Visconde de Ouro Preto, um político gaúcho, Silveira Martins. Deodoro tem um sobressalto, não é esse não, por nada desse mundo. Porque ele, quando Deodoro fora comandante da Praça de Porto Alegre, Deodoro havia disputado com Silveira Martins os amores da filha do Barão do Triunfo. A filha do Barão do Triunfo, que é Adelaide, preferiu ao Silveira Martins. E quando disseram esse não, ele disse, esse não, tá bom, então assina aqui. Apresentaram a ele o documento de proclamação da República. Ele teve a fraqueza de assinar. Quer dizer, a República é um regime que nasceu da disputa de dois homens com uma mulher. Essa é a realidade. Mais tarde, dirigiram-se à Câmara Municipal, onde proclamaram a República. Na improvisada cerimônia, com a falta de símbolos genuinamente brasileiros que representassem o novo regime, foi preciso improvisar. Não por coincidência, foi executado o hino nacional da França, berço dos revolucionários franceses, e foi hasteada uma bandeira que imitava a dos Estados Unidos, mas substituindo as cores originais pelo verde e amarelo. Em Petrópolis, Dom Pedro recebeu o telegrama de Ouro Preto, relatando os acontecimentos. Dom Pedro II, fragilizado de saúde, percebe que a situação está difícil. No dia seguinte, os republicanos decretaram a expulsão da família real do Brasil, determinando um prazo de 24 horas para que o imperador deixasse o país. Dom Pedro aceitou o ultimato dos republicanos com frieza, temendo revoltas populares em apoio a Dom Pedro e à monarquia. O governo republicano decidiu antecipar o embarque o mais breve possível. A família imperial foi colocada no navio para ser devolvida à Europa às 3 horas da madrugada, porque os militares tinham muito medo de uma revolta popular, se o povo soubesse o que realmente estava acontecendo. Acabaram deportando a família real e rompendo completamente os laços que nos mantinham com a coroa portuguesa.
Nascia assim o regime republicano. Às pressas, escondido, em meio a trapaças, mentiras e sem nenhum apoio da população. A República, eu digo que foi um golpe mal planejado. No fundo, o que houve era um golpe para derrubar o Ministério Ouro Preto. Toda a conspiração já estava sendo feita pela área positivista, ou seja, o alto escalão, médio escalão do Exército, que, na verdade, havia já mobilizado as tropas para que a deposição do governo Ouro Preto se tornasse no golpe militar. O manifesto que o governo provisório divulgou naquela noite anunciava que o exército tinha declarado a deposição da família imperial e o fim da monarquia, mas em nenhum momento mencionava a palavra república. Benjamin Constant afirmou na noite do dia 15 que no momento oportuno a nação seria consultada sobre a troca de regime. Essa consulta prometida aconteceria somente um século mais tarde, em abril de 1993. Ou seja, 103 anos após o 15 de novembro de 1889. Os brasileiros finalmente foram chamados a decidir se o Brasil deveria ser uma monarquia ou uma república. Tivemos 103 anos de uma república provisória. A estabilidade foi uma grande marca de nossa monarquia, marca essa ímpar. Ela nasce e ela morre com a mesma Constituição. A forma como ela morre foi uma forma digna. Ela morre com Dom Pedro II carregando terra brasileira dentro de uma fronha. Ela morre com a abolição. Ela morre com homens irreparáveis na sua conduta pessoal. E, inclusive, de modo, dentro da comparação com a nossa própria história, são referências da conduta particular. Saem de cena com respaldo popular. Respaldo esse que não se justificava apenas à luz da elite, muito pelo contrário. A popularidade de Dom Pedro II ela era saliente. Inclusive o próprio termo proclamação da República é assim um atentado, é uma verborragia. Não há movimento popular. Não há uma queda da Bastilha brasileira. Há muito pelo contrário, as pessoas enxergando assim, perplexas. E se tivessem tentado mobilizar belicamente uma resistência, teriam conseguido. A Marinha, por exemplo, era monárquica. Teriam conseguido. Tenho para mim que Dom Pedro II resolve aceitar o exílio em 24 horas. Ele não aceita o dinheiro que lhe é oferecido, mas ele aceita o exílio justamente para não criar uma guerra fratricida. Deodoro sabia que Dom Pedro II nunca tinha roubado nada. E que Dom Pedro II ia para o exílio pobre. Ele mandou um emissário oferecer a Dom Pedro II uma quantia muito grande. O imperador, quando recebeu o oferecimento, perguntou ao emissário Deodoro de onde vem esse dinheiro. Do Tesouro Nacional. O ordem de quem? Do Marechal Deodoro. Isso foi votado pelo parlamento? Não. Então não posso aceitar. Nos tomaram o Dom Pedro II, nosso monarca, nosso soberano, que mesmo naquela época ele sempre foi considerado como o melhor monarca da sua época, do mundo, o mais querido pelo povo, o que fazia melhores obras pelo seu país, mais aberto à ciência, ele trazia a ciência para o Brasil. Em muitas coisas ele foi pioneiro nessa área científica. E vão tirar esse homem. Por quê? O presidente americano da época disse: acabou a única democracia da América do Sul. O presidente americano reconheceu que aquela providência estava extinguindo a única democracia que tinha na América do Sul, porque o resto era tudo terra de tiranetas. O Brasil passou a deixar 4 séculos de legado. Tudo aquilo que maturou o pensamento e o desenvolvimento político do país, tanto no seu desenvolvimento constitucional como de seus grandes debates e toda essa maturidade que foi sendo gestada no século XIX, ficou para trás à luz de uma expectativa de um futuro que até hoje nunca chegou.